Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso painel ESG Marista. Eu sou o Rafael Finati, sou um homem branco, de olhos castanhos, cabelos pretos, curtinhos. Hoje eu estou vestindo uma calça jeans, uma camisa azul e um paletó marrom. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luísa Portela. Eu também vou fazer minha autodescrição aqui. Eu sou uma mulher branca. Eu estou com o cabelo preso hoje, num rabo de cavalo, cabelo castanho, olhos castanhos. E estou com uma blusa bege, uma calça verde e tênis. Então, também é um prazer receber vocês aqui hoje, tanto os que estão presentes, quanto quem nos acompanha através da transmissão no YouTube também. Pessoal de todo o Brasil acompanhando, então, sejam muito bem-vindos nessa manhã chuvosa de hoje. A gente está bem feliz aqui com a presença de vocês. Esse é um painel pensado para não só falar daquilo que as nossas frentes de missão têm feito, né, em relação aos princípios da sustentabilidade, da responsabilidade social, né, corporativa, como também para divulgar, mais uma vez, né, o nosso relatório de sustentabilidade. Ele já está publicado, mas é uma forma da gente também lançá-lo oficialmente aqui para vocês. É um evento que está acontecendo também numa semana muito significativa, Semana Mundial do Meio Ambiente, né? A gente comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente depois de amanhã, e esse ano tem um olhar ali de a gente poder combater a poluição plástica. Então, já queria reforçar aí com vocês que todos andem com suas garrafinhas para a gente evitar copos plásticos e tudo mais. Bom, passando aqui um pouco da nossa agenda da manhã. A gente teve aí o café de boas-vindas, espero que todos estejam acordados e bem alimentados. A gente vai ter um momento de espiritualidade com o irmão Guto, mensagem do nosso CEO, Maurício Zanforlin. A Carmen Murara, que é a nossa diretora, vai falar sobre governança ESG e avanços 2024 no Grupo Marista. A gente vai ter o painel com as frentes de missão, então a gente tem um time de lideranças aqui para falar sobre os projetos, os avanços, aqueles highlights, né, sobre os projetos sociais e de ESG, e o encerramento com o irmão Vanderlei Siqueira. Então, espero que vocês aproveitem muito essa manhã. A sustentabilidade que a gente acredita vai muito além de números, né, e de indicadores. A gente vive, enquanto Grupo Marista, também essa perspectiva da ecologia integral. Esse legado que o Papa Francisco nos deixou através da Laudato Si, que completa esse ano 10 anos, né? E que também se conecta com o propósito, com o cuidado com a vida, com o planeta, com as pessoas. E uma referência nesse cuidado é o nosso próprio fundador, né? São Marcelino Champagnat, que, né, a festa litúrgica dele a gente vai comemorar nessa sexta-feira, dia 6, e é importante que a gente traga ele também, essa inspiração marista, para esse nosso momento. Então, para a gente se inspirar em todo esse legado dos irmãos maristas, eu queria convidar aqui o nosso amigo, companheiro, irmão José Augusto, irmão Guto, para conduzir um breve momento de espiritualidade com a gente. Seja bem-vindo, irmão Guto. Obrigado, bom dia a todos e todas. Utilizando do recurso da audiodescrição, tenho aparência jovem, uso barba, estou de terno, uso óculos e uso a cruz marista. E é bonito estarmos reunidos aqui nesta semana, que além da Semana do Meio Ambiente, também recordamos a Semana de São Marcelino Champagnat. A semana que São Marcelino Champagnat foi proclamado santo pela Igreja também. Ele que nos constitui enquanto família carismática global. Mas, quando falamos de São Marcelino Champagnat, é bonito de perceber que ele nos inspira. Pode passar depois. Que São Marcelino Champagnat nos inspira a uma vida leve. A não o acúmulo, não a exploração dos recursos, mas, pelo contrário, usarmos com sabedoria. Todos os que já passaram por algum momento, a gente já conversou sobre as virtudes heróicas do homem Champagnat. E, nesse momento, não seria diferente. Um homem que ousou sonhar e constrói, a partir da educação, a transformação social.
o homem que acredita que a partir da fragilidade das pessoas é possível construir a obra de Deus. São Marcelino Champagnat, na sua simplicidade, e inspirado pelo Espírito Santo, ele nos provoca a tornar Jesus Cristo conhecido e amado. Hoje, talvez em outras palavras, nós vamos conhecer o relatório de sustentabilidade, apesar que muitos já conhecemos. Mas estamos lançando oficialmente ao mundo esse nosso compromisso. Não um compromisso vazio, mas um compromisso o qual firmamos a partir da nossa vida e da nossa vocação marista de transformar a vida das pessoas pela educação. Nós somos convidados, a partir dos nossos espaços, a tornar um ambiente acolhedor e cada vez mais sensível e atentos também às necessidades que o nosso mundo nos pede. Falamos de educação, falamos de acolhida das crianças, mas olhamos também com cuidado, e o Papa Francisco nos provoca bastante isso, ao olharmos para a Mãe Terra, ao olharmos a nossa casa comum. Não se trata unicamente de trabalharmos a ecologia e olharmos para as árvores e olha que coisa mais bela. Não, mas é o nosso compromisso de trabalharmos a justiça social, de trabalharmos algo que, para nós, maristas de Champagnat, nos é muito caro, o Evangelho. E, nesse sentido, convido, de maneira simples, que possamos fazer uma breve oração e pedindo a Deus a graça de, cada vez mais, podermos construirmos, juntos e juntas, o reino de Deus, que está entre nós, mas que cada dia é construção a partir das nossas mãos. Deus Criador, hoje, enquanto celebramos este evento de sustentabilidade, renovamos o nosso compromisso com a transformação da sociedade. Inspire-nos a agir com criatividade, buscando novas formas de cuidar do nosso planeta e das pessoas que nele habitam. Que a missão marista continue a pulsar em nossos corações, impulsionando-nos a educar, incentivar e capacitar todos ao nosso redor. Que possamos ser amantes da terra e defensores da justiça, sempre em busca de soluções que promovam a harmonia entre todas as pessoas. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigada, irmão Guto. Antes tarde do que nunca, agradecer também a presença e o apoio das intérpretes de Libras, Marie e Viviana, que estão aqui presentes com a gente. Bom, seguindo, a gente tem um vídeo aqui para passar de boas-vindas do nosso CEO, Maurício Zanfolin. Ele não pôde estar presente hoje, mas quis deixar a mensagem, mais do que uma mensagem de boas-vindas, mas a visão do grupo sobre o tema de ESG e da sustentabilidade. Então, eu vou passar esse vídeo aqui para vocês agora. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Passo aqui minha audiodescrição. Sou um homem branco, cabelo castanhos, uso óculos, tenho meia-idade e visto um blazer bege e uma camisa azul claro. Esse é um momento muito importante para nós, porque reflete o quanto amadurecemos em relação às práticas ESG. Um amadurecimento que é fruto de decisões responsáveis e corajosas tomadas pela alta administração nos últimos anos. Mais do que intenções, o relatório mostra as ações realizadas em 2024, aproximando as práticas de negócios aos conceitos trazidos pelo ESG. Isso significa que, para nós, o ESG não é um objetivo final, mas sim a base, o caminho pelo qual o grupo deseja percorrer. Por isso, vamos seguir na agenda ESG dentro do nosso próprio ritmo, de forma coerente com nossos recursos e nossas capacidades, e na velocidade em que conseguimos envolver toda a instituição e seus colaboradores. Não buscamos ser os mais rápidos, nem os mais avançados. Queremos que o ESG seja absorvido por todos e que não dependa de uma pessoa ou de uma liderança específica para prosperar. O ESG para nós é um compromisso de longo prazo e, por isso, precisa ser implementado de um jeito que permaneça.
Sabemos que as frentes de missão têm realidades diferentes. As maturidades e percepções sobre a ESG variam. Respeitar isso também é parte do processo. Com base nesse entendimento, tivemos avanços importantes. Definições de projetos, metas de OKRs, criação de fóruns, projetos transversais, a troca de ideias e práticas entre as frentes de missão. Também nos inserimos em fóruns externos para compartilhar práticas e aprender com outras instituições, em um processo contínuo de evolução. Nosso entendimento de ESG não é político nem situacional. Ele se conecta com a nossa missão, com as nossas origens. E por isso é duradouro. Temos consciência de que o caminho ainda é longo. O eixo ambiental, em especial, exige avanços. Mas é muito importante reconhecer e celebrar o que já conquistamos. Por isso, agradeço todas as pessoas envolvidas nessa agenda desde o seu início. São mais de 7.000 colaboradores que vêm sustentando esse compromisso no dia a dia e contribuindo diretamente para que o ESG faça parte de nossa cultura. Espero que esse material nos inspire a tomar decisões ainda mais assertivas e conscientes. Muito obrigado. Muito bem. Inspirador saber que a ESG está nos compromissos maristas. É legal ouvir essa fala do Maurício. E para a gente saber um pouco mais sobre como tem sido essa jornada, esse percurso ESG, né, eu chamo aqui a Carmen Murara, nossa diretora de Relações Institucionais e Governamentais, que vai falar um pouquinho sobre os avanços que a gente teve em 2024 e também as perspectivas de futuro para esse tema. Obrigado, Carmen. Vamos lá. Obrigada, Rafael. Fazendo a minha audiodescrição. Onde que eu aperto aqui? No de baixo? Aqui. Fazendo a minha audiodescrição, eu sou uma mulher de meia idade, baixa, cabelos loiros, agora bastante grisalhos já. Estou vestindo um vestido bordô, estou de bota. A chuva convidou a colocá-la. E uma echarpe clara, bege. Vamos lá. Falar um pouquinho para vocês de como que a gente está, onde que chegamos, né? Mas antes de começar, eu queria comentar com vocês que estamos aqui hoje com vários representantes. Temos fornecedores entre nós, temos pessoas da sociedade, colaboradores. Temos aqui o Vinícius representando o governo, né? O Vinícius faz parte do Comitê Público-Privado de ESG do Governo do Estado, do qual a gente faz parte aqui também do nosso dia aí da governança, fazer parte de fóruns que falem de sustentabilidade. Estamos aqui também com a Elisiane. Elisiane faz parte da rede de investidores social, da RIS, movimento também que eu estou me integrando com eles para que a gente possa discutir o tema e o impacto que traz para o nosso S lá do social. Temos, então, aqui, estamos num público variado aqui. E temos o pessoal nos acompanhando online. Destaco o pessoal da FTD, né, os colaboradores que estão lá em São Paulo nos assistindo e fazem. E daqui a pouco a gente vai ter aqui uma fala de todas as frentes de missão. FTD, PUC Paraná, o CMDI, e também a área da saúde. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do que é essa governança do ESG, os avanços que a gente teve ao longo dessa jornada. Bom, aqui falar um pouquinho de ESG no mundo e no Brasil, né? Aqui tem o surgimento do ESG, ele vem lá da década de 80. Já se chamou responsabilidade social, já se chamou triple bottom line, já teve várias denominações e hoje chegamos nessa sigla do ESG para falar de sustentabilidade, que nada mais é do que o que nós estamos fazendo para viver na nossa casa comum. O que nós estamos fazendo do ponto de vista social para melhorar o ambiente, reduzir as desigualdades? O que a gente está fazendo pelo meio ambiente para viver num planeta sustentável? E aí tem os grandes barcos, né? Como lá na Eco 92, que foi no Rio de Janeiro, onde se falou da agenda global para o meio ambiente, a gente começava a ouvir esses temas, né?
Lá em 2001, o primeiro índice de sustentabilidade da América Latina, veja quanto tempo atrás, né? Aí a criação do termo ESG, que foi lá em 2004. A gente acha que é um termo que surgiu agora, mas não, surgiu lá atrás, há 21 anos, enfim, quando houve uma provocação de Kofi Annan, na época, dizendo assim: bancos, investidores, se vocês fizerem algo em prol da sustentabilidade, vocês ganharão. Quem se preocupa com o meio ambiente, quem se preocupa com o social, vai ganhar, né? Então, de lá vem esse termo que hoje é tão corriqueiro e todos nós acabamos ouvindo, né? Depois, a criação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na ONU. E tudo que a gente faz aqui, pessoal, a gente tem que conectar com esses objetivos. Então, cada frente de missão tem esse compromisso de identificar quais são os objetivos que nós estamos perseguindo. Mas aí vamos falar aqui do nosso caminho, o Grupo Marista com suas frentes de missão. Lá em 2021, esse tema ganhou força aqui dentro. Começamos a estruturar, fazer diagnóstico das boas práticas e fizemos a nossa matriz de materialidade. O que significa isso? Significa dizer quais são os temas que importam para a organização, que nós temos que prestar atenção na governança, no social e no ambiental. Em 2023, aprovamos a nossa estratégia. Tivemos a nossa política, a nossa governança, definimos as iniciativas, os projetos e começamos a falar de indicadores. Depois veio, em 2024, a integração. Iniciamos como Grupo Marista e, em 2024, PUC Paraná, FTD, Saúde, Centro de Defesa, começaram a olhar com mais foco e fazer o seu plano de ESG, a sua estratégia conectada com a estratégia de grupo. E também temos a organização religiosa, a Província Marista Brasil Centro-Sul, caminhando junto com a gente. Quando a gente fala em governança, nós passamos por várias etapas. Então, nós tivemos a aprovação do plano ESG pelo nosso Conselho de Administração. Então, o Conselho de Administração, que é o órgão que toma todas as decisões estratégicas no nosso grupo, ele está envolvido e acompanha toda a nossa evolução. Cada um aqui que tem um projeto ligado à sustentabilidade, saiba que esse projeto, que em algum momento, vai ser validado pelos conselheiros, pelo CAD. Diagnóstico de maturidade ESG nas frentes de missão. Essa foi uma outra etapa importante. Nós identificamos como que estamos maduros. Tem uma régua de maturidade dentro da metodologia que a gente tem, que é a ABNT 2030. E nós estamos ali com a nossa maturidade em torno de 75%, 76%, é um número que cada frente de missão tem como maturidade. O quão maduro estamos nesse tema. E o nosso compromisso é evoluir na régua, chegar lá no nível 5. A gente está ali quase chegando perto do nível 3. Definição dos projetos ESG com iniciativas e metas e definição de grupos técnicos e eixos de trabalho em cada frente de missão. Então, nós temos hoje cerca de 300 colaboradores envolvidos muito próximos com o que a gente está fazendo. E como que tudo isso se conecta? Nós temos um fórum, que nós chamamos Fórum ESG. Este fórum ele tem a visão para a sustentabilidade e ele tem que acompanhar o desenvolvimento da nossa estratégia. Também ele serve para prestar contas lá para o nosso conselho, de como que a gente está evoluindo. Esse fórum ele é composto. Lá está escrito DRIG. DRIG é a sigla da nossa diretoria de Relações Institucionais e Governamentais, que coordena todo esse movimento. Mas aí nós temos, dentro da FTD, um grupo trabalhando com coordenação e desenvolvendo os projetos, dentro da PUC também, dentro da saúde. E temos 3 eixos que trabalham os temas transversais a essas frentes de missão, que é o eixo ambiental, onde tem um núcleo trabalhando projetos que vão permear toda a organização, social e de governança. E, dentro da organização religiosa, nós também temos esse projeto caminhando. Dentro da evolução,
como eu comentei, a gente tem desde o nível do inexistente até o transformador, e ali onde está aquela flechinha verde ali no meio, é onde nós nos encontramos. E o que são os temas que nós trabalhamos como materialidade? No ambiental, nós precisamos aumentar a nossa eficiência hídrica, estamos trabalhando projetos para isso. Reduzir o volume de resíduos sólidos, isso é um outro projeto, um outro pilar. Plano de ação climática e plano de transição energética com foco na descarbonização. Bem recente, nós fizemos todo o mapeamento e todo o inventário do quanto nós estamos produzindo de gases de efeito estufa. Agora é trabalhar em cima disso para reduzir essa quantidade que a gente joga no meio ambiente. No social, nós estamos falando de gestão de impacto social, reduzir desigualdade e promover diversidade e inclusão. Hoje temos um projeto que é tocado dentro da nossa área de DPIC, bastante sério, bastante responsável, para que a gente possa trazer a inclusão para dentro dos nossos quadros. Em governança, promover o ESG na cultura organizacional. Um evento como esse tem muito esse foco, né, de mostrar o que a gente está fazendo e fazer com que cada um de nós aqui incorpore esse espírito da sustentabilidade e atender os compromissos da agenda social. E ainda na cadeia de valor, gerar valor compartilhado com fornecedores. Não basta sermos sustentáveis. A nossa cadeia de fornecedores e todos os nossos stakeholders também tem que ser sustentável. Falando em governança, nós estamos, então, com 32 projetos encaminhados e rodando aqui dentro da organização. 10 projetos são transversais, ou seja, vão ser aplicados e implantados em todas as nossas unidades, as frentes de missão. 22 projetos específicos. A PUC tem 7 projetos, FTD 9, hospitais 6 projetos. Depois eles vão explicar um pouco melhor aqui. Nós temos uma ferramenta que coleta esses indicadores e tudo isso se reflete no nosso relatório de sustentabilidade. Ok? Aqui eu já falei do fórum, falando de diversidade e inclusão, alguns destaques: contratação de 475 profissionais, pretos e pardos, aqui isso está no nosso relatório, nesse último ano, vestibular afirmativo com bolsas na PUC, Paraná, diversidade geracional, temos 21% dos colaboradores com mais de 50 anos, 123 jovens do programa Jovem Aprendiz, de aprendizagem, contratação de 84 pessoas com deficiência, alcançando 6% do quadro, promovendo 37 profissionais PCDs. Ontem ou antes de ontem, recebemos um e-mail aqui que a gente tem que se orgulhar, já estamos acima da meta exigida por lei. Então, assim, nossa política é aumentar, não se aumenta de um dia para o outro, mas já estamos acima da meta, o que é bastante bom e tem que ser progressivo isso, né? E 50% e quase 60% do quadro ocupado por mulheres, com 49% dos cargos de liderança. E tivemos um aumento em relação ao ano anterior, o que é para se comemorar também. No ambiental, redução de 15% dos resíduos, no bistrô, aqui, Marissa, que fica aqui na PUC. Compostagem, transforma resíduos orgânicos em adubo para as escolas sociais maristas. Então, como que nós também estamos trabalhando em conjunto com o Marista Brasil. 13 mil toneladas de materiais enviados para reciclagem e recuperação. Na FTD, 98% dos resíduos são reciclados. Olha que bacana, gente, praticamente tudo, né? E tivemos, então, o primeiro inventário das emissões de gases de efeito estufa. E é isso, pessoal. Quis ser bastante rápida, porque o dia amanhã é longa, mas o que eu queria dizer para vocês ia lançar até um compromisso. Todo mundo que está aqui e que está nos ouvindo, que possa pensar o que eu tenho a ver com isso, vejam o que a nossa instituição está fazendo. Nós estamos caminhando, gente, tem uma jornada longa ainda, e ainda temos que caminhar para ser referência. Mas o que eu, colaborador, o que eu, fornecedor, o que eu, sociedade, o que eu, governo, posso fazer para melhorar e ajudar a melhorar esses indicadores? Porque o trabalho é em conjunto, né? Então, com isso, eu encerro minha fala, passo o microfone para a Luísa. Obrigada, pessoal.
Obrigada, Carmen. Muito obrigada. Bom, pessoal, seguindo aqui com o nosso evento, como a Carmen falou, amanhã é longa. Ela falou do relatório de sustentabilidade, então já aproveitar para convidá-los a escanear o QR Code a qualquer momento do evento, ele vai estar o tempo todo ali, para fazer o download do nosso relatório de sustentabilidade. Ele está muito bonito, não é porque é a DRIG, é a diretoria, mas é uma construção coletiva, é uma construção feita a muitas mãos. E o vídeo que a gente vai passar agora é em celebração a esse material, a esse movimento que está sendo construído coletivamente. O mundo enfrenta desafios ambientais e sociais críticos, como o aquecimento global, a desigualdade social e a perda de biodiversidade. O Grupo Marista, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, estruturou a sua atuação em ESG. A partir da revisão da matriz de materialidade e da construção da política de ESG, a Diretoria de Relações Institucionais e Governamentais se dedicou a estabelecer a governança do tema de maneira integrada e estratégica. O Grupo Marista, que gera mais de 7.000 empregos diretos, 59% deles ocupados por mulheres, transforma desafios globais em ações locais significativas, criando um impacto positivo duradouro em suas comunidades e no planeta. Em 2024, foi estruturada a governança em ESG, com a implementação de um sistema de gestão de projetos composto por 32 iniciativas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030. Entender a maturidade de nossas práticas e os desafios em ESG permite que a PUC Paraná articule com mais assertividade iniciativas para o futuro da universidade e da sociedade. Responsável por soluções de ensino que chegam a mais de 20 milhões de estudantes de escolas públicas e privadas, a FTD também acredita nas práticas de ESG por meio dos pilares ambiental, social e de governança. Nosso propósito é muito claro, que é transformar a sociedade por meio da educação, mas também levar às escolas uma visão protagonista de sustentabilidade. Queremos capacitar professores e alunos para que sejam cidadãos responsáveis, conscientes e preparados para atuar como agentes de mudança. Nos hospitais São Marcelino Champagnat e Universitário Cajuru, percebemos a atuação ESG como uma oportunidade de reafirmarmos o compromisso de nossa missão e a excelência no atendimento ao cliente. O ESG está conectado à nossa missão e reflete o compromisso com os valores que nos guiam. É uma forma de ser, de agir e decidir. A sociedade, nossos clientes e o mercado demandam cada vez mais das organizações uma postura ética e responsável com as pessoas e nossa casa comum, o meio ambiente. Inspirados pelos valores de Marcelino Champagnat, consolidamos uma estratégia sólida com vários projetos transformadores e metas claras até 2030. Estamos construindo um legado que transcende gerações, com ações locais que respondem aos desafios globais. Nós seguimos unidos na construção de um futuro melhor para todos, mais justo, inclusivo e sustentável. Bom, a gente vai começar agora o nosso voo panorâmico com as frentes de missão. Vamos começar com a PUC, convidando a Paula Trevilato, professora, pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação. Obrigada, Luísa. Minha audiodescrição, sou uma mulher relativamente alta, 1,70, com salto um pouquinho mais, meia-idade um pouquinho mais para lá do que para cá, né? Cabelos escuros, castanhos escuros, acho que é isso, com peso mais ou menos 75 quilos,
Estou de blusa verde, forte, calça preta, sapato preto, e vamos em frente. Então, uma honra estar aqui. Bom dia a todos e todas. Como foi falado, né, a PUC também realizou um autodiagnóstico de maturidade, do grau de maturidade SG, segundo a prática recomendada a BNT 2030. E, na média geral, a PUC Paraná está com 75%, que está no centro da mandala ali. E, como Carmen também disse, né, o pilar ambiental é aquele onde a gente tem que mexer mais os ponteiros, 51% no pilar ambiental, 81% social, 92% governança. E isso nos coloca num posicionamento ali de organizações, onde a gente chama não integrado, né, que tem iniciativas próprias definidas com alguma documentação e acompanhamento, e o que a gente quer é mexer esse ponteiro para estar entre mais ou menos ali 15% das empresas do Brasil, que é no grau 3 de maturidade, que é o momento, né, o grau gerencial de organizações com práticas bem documentadas, estabelecidas, em linha com o mercado. Aqui tem a qualificação da nossa materialidade. Então, são as temáticas prioritárias que a PUC tem que trabalhar, tem que observar em cada um dos pilares para que a gente mexa aquele ponteiro. Então, muito em linha também com o que a Carmen apresentou, dos projetos transversais, então, ambiental, gestão de resíduos, eficiência energética, emissões de gases de efeito estufa e assim por diante. Essas são as temáticas que nós vamos aí concentrar em projetos estratégicos. A PUC Paraná, ela tem algumas áreas prioritárias ou estratégicas, e ESG, desde 2019, tem sido uma delas, junto com TICs, né, Tecnologias da Informação e Comunicação, com muito foco em IA no ensino e também na pesquisa, cidades inteligentes sustentáveis, né, porque teve este ano, pela CAPES, aprovado um programa de pós-graduação stricto sensu em cidades inteligentes sustentáveis, energia, direitos humanos e saúde e biotecnologia. Um pouquinho do nosso compromisso, a gente trabalha não só na forma de projetos estratégicos, mas também na forma de OKR. Vou só exemplificar. Por exemplo, no pilar social, nós temos um objetivo aspiracional, que é ampliar o acesso à educação de qualidade a todos ao longo da vida, que conversa muito com o ODS 4, que é a educação de qualidade, né, um dos ODS ali, da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. O que a gente quer? Né? A gente quer ampliar estudantes de primeira geração na universidade. O que é isso? São aqueles estudantes que não tiveram pais com acesso à educação superior. Eu e meus irmãos somos exemplos. Então, a gente entende que é um indicador bastante transformacional. Então, nós temos isso na forma de KR. Nós fizemos uma medida 2 anos atrás, tínhamos 25% dos nossos estudantes de primeira geração. O ano passado, subimos para 35%, e nossa intencionalidade com ações, iniciativas e um projeto estratégico nesse pilar social é termos, em 5 anos, quase metade, 45% dos nossos estudantes de primeira geração. Para exemplificar o pilar ambiental, e conversando com o ODS 13, né, para mitigar as ações nocivas das mudanças climáticas, nós temos um objetivo aspiracional, que é neutralizar a pegada de carbono. E, para isso, a gente tem um dos KRs, que a gente vai mostrar, que trabalha com destinação e tratamento de resíduos sólidos. Tá bem? E, para exemplificar o pilar de governança, olhando para o ODS 10, que é de redução de desigualdades, o que a gente quer? A gente olhou para o censo e viu, né, 20% das pessoas ao redor da PUC, aqui nas comunidades, na sociedade e na cidade, 20% são pretos e pardos, 2% negros. Dentro da universidade, nós temos 1% de negros. Então, nós queremos equacionar né, o percentual de pretos e pardos dentro da universidade, à semelhança do que tem fora da universidade. Isso para professores, colaboradores e estudantes também. Um pouquinho do nosso posicionamento na qualidade da pesquisa. Muitos não sabem, mas a PUC Paraná é a 5ª do país em qualidade de pesquisa pelo Times Higher Education mundial, quando a gente filtra Brasil. Então, é USP, Unicamp, URGS, Unifesp e PUC Paraná. E esse ranking, que é um dos mais prestigiados e prestigiosos do mundo, ele tem um braço que é aquele que trabalha com os ODS, que é o Impact Rankings. E a PUC Paraná é a universidade privada / comunitária, né, entre privadas e comunitárias, a primeira do país, e os seus ODS de destaque são ODS 3, Saúde e Bem-Estar, ODS 4, Educação de Qualidade, entre outros.
E aqui eu gostaria de mencionar que a PUC-Paraná foi aprovada como vice-presidente do Hub de pesquisa para o ODS 5, que é a igualdade de gênero. A professora Daniele Pamplona está aqui na plateia, então é coordenadora do programa Stricto Sensu de Direito, que elaborou a proposta institucional. E a PUC, então, fica, né, vice-presidente no período de 25 a 27. Isso é bastante interessante, porque tem pesquisas no programa de Direito e Direitos Humanos que trabalham também com essa questão de igualdade de gênero. Para mostrar um pouquinho, a Carmen falou, né, não só do nosso posicionamento, mas do nosso exercício para alinhar, inclusive, as nossas pesquisas institucionais aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pouco da nossa caminhada ao longo do tempo na produção científica de impacto internacional, que está no Scopus, como a gente está aumentando também nesse alinhamento com ODSs. E se a gente olha que ODSs que a gente tem mais documentos publicados, como eu disse, né, então, também mostra a nossa fortaleza: saúde, bem-estar, educação de qualidade, e assim distribuídos nos 17 objetivos. Um pouquinho do nosso impacto. Então, mais de 2.700 colaboradores. Esses dados são do ano passado. Então, nós estamos com cerca de 48 mil alunos na universidade, nos diversos níveis de graduação, né, pós-graduação, lato sensu, estricto sensu, mais de 6.700 bolsas de estudos na educação superior, 72% integrais, 28% parciais de 50%. Olhando um pouquinho para o pilar ambiental e para resíduos, nós temos... isso aconteceu uma coisa bem interessante, a gente teve que mudar o KR, porque a gente está gerando menos também. A gente está gerando menos resíduos. Então, a gente baixou o número de toneladas, que era o nosso KR ao longo do tempo, né? Mas nós temos aí mais de 400 toneladas destinadas para aterros sanitários, mais de 225 toneladas encaminhadas para reciclagem, reuso, compostagem, mais de 25 toneladas de resíduos recicláveis encaminhadas para a cooperativa Recicapanema, gerando renda a 15 famílias. O plano diretor de infraestrutura, que tem um horizonte temporal aí de 10 anos, ele é um dos projetos estratégicos do pilar ambiental. E só para dar um exemplo, o Centro Integrado de Saúde, né, o desenvolvimento desse projeto, que está em andamento, é baseado em critérios que permitirão a certificação do edifício com o selo verde, o selo LEED, que é o selo verde da área de construção civil, entre outras diversas boas práticas, né? No pilar social, olhando para alunos, então, o projeto comunitário, que são 30 horas de ações comunitárias, que integra o eixo humanístico, e é obrigatório para 100% dos estudantes, é uma joia rara que nós temos na universidade. O PUC Acolhe, que é um programa para ampliar o apoio e o bem-estar da comunidade estudantil, cada vez mais crescendo, né, o número de apoios, de procuras e de pessoas apoiadas. Estações Rangô, que é um programa voltado a facilitar a rotina na PUC de alunos que trazem a comida de casa, né? Então, tem pias, micro-ondas, para que os estudantes possam aquecer suas marmitas ou refeições. Ainda olhando para alunos, mas também para colaboradores e professores, né? Aqui, Kleber, 20 vagas para estudantes negros e negras na iniciação científica, vestibular afirmativo para pessoas pretas e pardas, com concessão de bolsas integrais. 50 estudantes iniciaram seus estudos a partir dessa modalidade, 20 em 24 e 30 em 25. Além de editais de contratação, isso ações afirmativas mesmo. PPGDH, né, com Direitos Humanos, o Stricto Sensu, teve o primeiro edital que nós conhecemos na universidade de ações afirmativas para a inclusão, né, para a seleção de pretos e pardos. Aqui, com relação ainda a alunos, o primeiro programa de doação da universidade, que se denomina Programa Gente Boa. A gente trabalha aqui com alunos ProUni e que tem bolsas sociais. Mas esses estudantes evadem mais que o dobro do que os alunos que não têm essa dificuldade, né, da renda familiar. Então, nós temos na PUC ao redor de 7% de evasão, e os alunos ProUni, mesmo não pagando nada ou com bolsas sociais, eles evadem 15%, e se a gente olha para calouros, 26%. Um quarto desses alunos evadem. Então, é preciso que eles tenham uma bolsa de permanência, aqui são R$ 500 por mês ao longo de seu percurso formativo, para que eles consigam completar a sua jornada acadêmica. E esses estudantes são extremamente dedicados e muito talentosos. Nós temos um dado, né, Kleber, no PIBIC Master,
que é um programa muito específico que emenda a graduação com o mestrado, com projetos extremamente sofisticados, com banca externa, 40% desses alunos são ProUni. Então, eles precisam estar na universidade, ter a oportunidade de continuar seus estudos para que eles consigam avançar e transformar suas vidas e a vida da sua família. Processo seletivo especial da Vila Torres, 2 primeiras turmas formandas em 2024, 39 estudantes matriculados atualmente. Olhando para a comunidade, a Casa de Francisco e Clara, que existe como resposta ao movimento global inspirado pelo Papa Francisco, a Economia de Francisco e o Pacto Educativo Global, que é um espaço de conexão, troca de conhecimento, desenvolvimento da comunidade local. Tem várias ações, né, o desenvolvimento de empreendedores locais com foco em mulheres, muitas ações. Olhem para mais detalhes o relatório de sustentabilidade. Aqui a gente não consegue falar tudo, então estou selecionando alguns itens apenas. Programa Lampedusa, que é um programa que promove o acesso à cidadania para migrantes, refugiados e apátridas. 444 pessoas formadas em 24. Ensino de língua portuguesa como língua de acolhimento, em parceria com o PUC Idiomas, curso de letras e projeto comunitário. Este é um projeto estratégico caro para a PUC, né, querido para a PUC, que é a semelhança do PUC Acolhe para estudantes, é um programa que visa o bem-estar e saúde do corpo docente e administrativo, com plano de ação 2025 a 2026, né, Fabiana? Na questão de governança, muitas capacitações em autogestão, um programa que tem o apoio, né, da DPIC, né? E um pouquinho de inovação em governança. Então, nós estamos com o Lifelong Learning novo, que é um programa denominado Carreira Médica, porque começa com o nicho de médicos, né, como público-alvo, mas é o desenvolvimento de uma tecnologia, uma plataforma proprietária com a Google for Education, que tem muita inteligência artificial, enfim, tem a intencionalidade de promover muitas experiências, tanto de formação quanto de desenvolvimento de carreira de médicos, mas depois caminharemos para outros nichos, educação, tecnologias e assim por diante. E, finalizando, ainda no pilar de governança, um pouquinho mais de inovação, Hot Milk, nosso ecossistema, que tem várias frentes, aí é um hub de inovação, desenvolve pesquisa e desenvolvimento e inovação, é uma consultoria de inovação aberta, tem aí o Innovation Academy, que é uma espécie de curso de curta duração que é oferecido para lideranças de empresas para desenvolver innovation skills, né? Habilidades de inovação. Acelera, tem, né, um espaço de aceleração e incubação de startups, mais de um evento por ano, mais de 173 startups e empresas no Hub, com 560 milhões de faturamento em 2024, 57 startups são de alunos, ou alumni, né, ou egressos da PUC. E, talvez esse seja o último slide, um pouquinho, a gente recebeu, acho que semana passada também, o INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, coloca a PUC Paraná num posicionamento de bastante depositante de patente, entre as 10 maiores depositantes de patentes. Mas, a semana passada, ou retrasada, a gente teve que também a PUC é a terceira universidade do Brasil que mais fez registros de software. Então, e também teve o credenciamento da Hot Milk como incubadora pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, a gente vai conseguir usar muito mais as leis de informática para captação de recursos e promoção da pesquisa, desenvolvimento e da inovação. Pelo RUF, que é o único ranking do Brasil, ranking universitário da Folha de São Paulo, a PUC Paraná esteve, né, está, como a primeira privada ou comunitária do Brasil na dimensão inovação. O que tem nessa dimensão inovação? Número de patentes depositadas e artigos científicos de impacto internacional em colaboração com empresas. Esses são os indicadores que constam ali. 7ª posicionada entre públicas e privadas. E o ano passado, a universidade também foi premiada ali, né, pela 2ª vez, o principal ecossistema de inovação do Paraná e um dos 25 principais ecossistemas do país de inovação e empreendedorismo. Acho que basicamente é isso, Carmen. E obrigada. Paula, muito obrigado.
Eu lembro quando você me chamou para a gente conversar sobre OKRs, lá naquela célula de reputação e relevância, nem tinha noção de tudo isso que acontecia, né? E muito bacana esse trabalho, tem muita coisa, né? Baixem o nosso relatório, tem coisa que até acho que nem está lá, né? Porque é tanta coisa mesmo, mas muito legal, obrigado. Muito bem, a gente dá sequência olhando agora para a FTD Educação. A sustentabilidade também está presente lá, mas eles não puderam estar presentes aqui, nem o Ricardo Tavares, nem a Elizabeth Loureiro. Então, a Beth, lá da FTD, que é a nossa diretora adjunta de negócios de RH, ela gravou um vídeo e apresenta, então, um pouco das ações da FTD em 2024. Olá, bom dia. Eu sou a Beth, trabalho na FTD, sou diretora adjunta de negócios de RH. É um prazer, mais um ano, falar sobre o relatório de sustentabilidade. E falar sobre ESG na FTD é um grande prazer. Vamos lá falar um pouquinho do que tem acontecido nesse último ciclo. A gente fez um trabalho muito grande, né, para trazer um pouquinho de contexto sobre essa agenda, né, de ESG, de um tema tão importante que vem nos permeando já há mais de um ano. Então, nós fizemos nossa avaliação de maturidade, nós fizemos nossa avaliação de materialidade, e a gente vem trabalhando com vários projetos em todos os eixos. E vai ser um grande prazer poder trocar aqui um pouquinho com todos vocês. Quem somos, né? A FTD é uma das principais instituições no setor do Brasil. Ela tem mais de 120 anos, né, dedicados à transformação da educação. Ela é muito inspirada pelos valores maristas e a gente destaca bastante que nós somos como um ecossistema de soluções educacionais, que a gente tem como nossa missão transformar a sociedade por meio da educação, buscando, né, apoiar os educadores, as escolas, os estudantes e famílias, né, nessa construção de um aprendizado bastante inspirador e significativo. Destaques para 2024: 1.818 colaboradores, 70 projetos em inovação e tecnologia, 20 milhões de estudantes atendidos na educação básica, 31,8 milhões investidos em inovação e tecnologia, mais de 20 mil escolas atendidas com materiais de idiomas com mais de 4 milhões de exemplares e mais de 40 mil escolas públicas e privadas atendidas pelas soluções de ensino. Nós também tivemos vários reconhecimentos nesse ciclo, né, em 24. Nós participamos da 32ª edição do Prêmio Brasileiro de Excelência Gráfica Fernando Pini, né, com o projeto na categoria Revistas Infantos Juvenis, ou desenhos para a Cartilha da Justiça da Associação dos Magistrados Brasileiros. Participamos também do Prêmio Eco da Ancham pela primeira vez com o nosso projeto de pequenos leitores pela categoria de produtos e serviços. Participamos do Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente, né, a equipe, né, do CRC arrasando aqui como 25ª edição, né, focado aqui na categoria da educação, muito voltado para serviços ao cliente. Fomos finalistas de mais uma premiação com Reclame Aqui, né, voltado para veículos de comunicação, mídias e editoras, um reconhecimento que reforça a nossa dedicação e excelência à satisfação dos nossos clientes, colocando mais uma vez o nosso cliente no centro. Participamos também do Global 50, que é um ranking que apresenta dados e análises fundamentais sobre as maiores editoriais do mundo. Ocupamos a 42ª posição, né, nesse ciclo. O Prêmio Top Educação participamos também e fomos tricampeões com três prêmios na 18ª edição, conquistando, né, o prêmio na categoria Sistema de Ensino para a Rede Privada, livros didáticos, né, de idiomas e também, pela primeira vez, ação social com o projeto Pequenos Leitores. O Prêmio Caio, né, conquistamos 4 jacarés, né, no ciclo, né, 2024, conhecido como Oscar dos Eventos. Então, a gente teve o evento da Semana da Família, né, que é realizada aqui na FTD como evento de endomarketing, o evento religioso, né, na categoria Clientes com Integra Confessionais,
Né, também na categoria de clientes, né, a gente teve a experiência no Lençóis Maranhenses, né, como viagem ao incentivo nacional, e o projeto de estandes e ambientes cenográficos de pequeno porte, também como com o Fórum Nacional da Educação Católica, a Expo ANEC. Participamos também como o 5º Prêmio Paulista de Excelência Gráfica, a gráfica mais uma vez também atuando com o livro Brick by Brick, que foi destaque, né, em livros impressos em rotativa, e o nosso sistema de reuso de água do Parque Gráfico também recebeu o prêmio da categoria Sustentabilidade Ambiental. Tivemos certificações, né, FCC, que é a certificação que garante, né, toda a matéria-prima proveniente de florestas, né, manejadas de forma responsável e sustentável. Então, ela é uma certificação que traz toda a cadeia de custódia do uso do papel, e a certificação Fitwel, que incentiva o desenvolvimento de ambientes mais saudáveis, muito voltado para o bem-estar dos nossos colaboradores, que acaba contribuindo para a retenção dos nossos talentos. Estamos, né, neste momento também trabalhando para mais 2 certificações, que é a ISO 14001 e a ISO 45001. Temos um compromisso com o ESG, o nosso compromisso é posicionar a FTD entre as 15 melhores empresas, né, do setor que requer um índice na avaliação de maturidade acima de 80%, então a gente vem trabalhando para isso. A primeira vez que nós fizemos, nós ficamos em 76% nessa avaliação de maturidade, e a gente hoje, como meta, a gente quer alcançar o nosso 80%, que já nos posiciona, mas a gente tem nos desafiado a buscar o nosso moonshot em trazer 85%, né, que fortalece o nosso compromisso com a nossa excelência operacional. Na 11ª edição do Encontro Integra, né, nós reunimos gestores, educadores e palestrantes de grandes redes e congregações de escolas católicas de todo o Brasil. Esse evento ele fortaleceu o debate sobre ESG, objetivos, né, das desenvolvimentos sustentáveis, que são as ODS da ONU, e o compromisso do Pacto Educativo Global, também, que foi uma iniciativa promovida pelo o Papa Francisco, né, com uma visão muito de educação humanista e solidária. O impacto social, nós aqui na FTD, a gente tem uma área de investimento social privado, que ele trabalha o projeto, né, de pequenos leitores, né, com o fruto de investimento da própria FTD, né, que faz essa parceria com a Roda Educativa, incentivando o hábito à leitura desde o ensino infantil. Então, é um projeto que está na sua 12ª edição, né, que traz o incentivo à leitura para crianças de 3 a 5 anos. Então, nessa trajetória que a gente vem trabalhando, foram mais de 325 horas de formação de educadores, mais de 800 crianças beneficiadas com as leituras, e mais de 1.250 livros doados e 180 títulos distribuídos para cada uma das 7 escolas, né, que a gente atuou nesse ciclo de 2024. Enem 2024, mais uma iniciativa, né, no pilar do impacto social, uma iniciativa inédita aqui na FTD, estudantes de todo o Brasil acompanharam a correção, né, do gabarito extraoficial, foi disponibilizado em menos de 2 horas, ao vivo pelo canal do YouTube, pelo portal FTD Resolve. Tivemos especialistas reunidos na matriz em São Paulo, corrigiram as 180 questões em tempo real nos 2 domingos de prova. Então, a correção ao vivo, né, os destaques foi para a correção ao vivo, com o gabarito extraoficial publicado em apenas 18 minutos. Disponibilidade, né, de todas as respostas estavam disponíveis antes das 20 horas, e o impacto que a ação chamou a atenção da imprensa e foi um destaque nacional. Projetos patrocinados é mais uma iniciativa da nossa área de investimento social privado, patrocinado pela Lei Rouanet. Esse projeto, como que ele é estruturado? As inscrições são realizadas em nosso site, onde tem todas as categorias, tanto educação, Condeca, lei do esporte, lei do idoso, que as empresas interessadas se inscrevem no nosso site com seus projetos, e depois a escolha ela é conduzida, né, essa avaliação ela é conduzida
por uma banca especializada composta por profissionais tanto da FTD quanto da área da educação. Nesse ciclo, nós escolhemos Esse é o Bicho, que ele foi lançado em 2024 em parceria com a Sabiá Educacional, que é um projeto audiovisual destinado ao público infantil com curiosidades sobre 4 animais da fauna brasileira. Também patrocinamos, né, incentivamos Educação, o Futuro é para Todos, pelo 3º ano consecutivo, né, colaborando com esse projeto social, que ele é promovido pelo Marista Escolas Sociais em São Paulo e no Paraná. Então, por meio do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, CONDECA, a gente também destinou R$30 mil para fortalecer essa iniciativa. Temos a Pastoral da FTD, né, que ela atua aqui desde 2016, né, e a cada ano a gente traz iniciativas, né, que para fortalecer não só a nossa identidade, mas a nossa missão também em relação aos nossos colaboradores. E aí a gente tem um comitê todo estruturado, né, que eles trabalham essas iniciativas. Então a gente tem um calendário, né, que perpassa todas as datas importantes, né, e aqui ao lado tem alguma das iniciativas que a gente fez em 2024, mas o que tem um significado muito importante para nós é o voluntariado, né, que ele tem, além de ser um programa, ele promove toda a solidariedade de transformar nossas comunidades. Então é um projeto que a gente tem, que nós trabalhamos em torno aqui com a comunidade da Quiropita, que a gente também incentiva, né, a questão da leitura, tanto do Centro Social da Quiropita ou nas escolas em torno. Então esse ano foi o primeiro ano desse projeto voluntariado, que tem um valor muito importante, porque os nossos colaboradores participam desse projeto, que é fazer uma leitura para uma criança, né, para nós tem um valor muito significativo, e a gente tem planos também de crescer para o próximo ciclo. Diversidade e inclusão, né, também a gente tem um compromisso muito forte, né, além de falar do tema, ele também associa, né, com as ODS, né, do ISG, e nosso foco é garantir um ambiente acolhedor e seguro, onde todos possam se desenvolver e contribuir para um sucesso coletivo. Então nós contratamos 12 mulheres para cargos de liderança nesse ciclo, né, de 2024, inclusão de pessoas com deficiências, ampliamos essa inclusão, garantindo mais acessibilidade e oportunidade, admitimos 31 novos colaboradores PCDs, elevando o número total de profissionais de 62 para 93, quando eu olho para 2025, o relatório é só 2024, a gente já está com mais de 100 pessoas. Promovemos 6 PCDs para novas posições, reconhecendo o seu talento e disponibilizando 21 vagas afirmativas, garantindo, né, que os processos seletivos sejam mais inclusivos e acessíveis. No tema ambiental, nós temos várias ações. Uma delas é a redução de 85% de consumo, né, no consumo de água, e para essa redução tiveram várias ações. O reuso da água no setor de pré-impressão, captação da água do ar-condicionado, redutores de vazão nas torneiras, tudo isso ajudou a esse consumo diário cair de 50 metros cúbicos para 1,8 metros cúbicos. Mais de 92% dos resíduos do parque gráfico foram encaminhados para reciclagem. Isso totaliza 10 mil toneladas de materiais que deixaram de ir para aterros. O nosso sonho, o nosso moonshot é a gente trabalhar com aterro zero. Então, cada ano a gente vem avançando nisso até chegar nesse aterro zero. O prêmio Abigraf, né, de sustentabilidade, no qual a gente conquistou o 2º lugar na categoria de grandes empresas, muito com o projeto de redução desse consumo de água, né, de 50 metros cúbicos para 1,8 metro cúbico. Tem também até 25 quilos de adubo orgânico por semana, oriundos de resíduos orgânicos do restaurante Copa. Esse adubo, né, eles são destinados para visitantes, colaboradores e ONGs, e também para agriculturas locais lá em torno do Parque Gráfico, que fica em Guarulhos. Reciclamos mais de 11 mil toneladas de aparas do Parque Gráfico,
que reduz desperdícios e impactos ambientais, e essas aparas elas são destinadas a empresas especializadas que convertem em outros tipos de papéis. Essas são as nossas ações aqui da FTD Educação, né, então gostaria de agradecer muito, né, a participação, de poder participar de mais um painel de ESG e reforçar, né, o compromisso que a gente tem com esse tema. Eu acredito que todo esse movimento que nós temos feito aqui na FTD, quando mais a gente tem aprendido, mais a gente quer mergulhar, mais a gente entende a importância disso e também como que a gente faz o link com diversos temas, tanto no investimento social privado, quanto no próprio impacto social, como a gente vincula com essas ODS, como que a gente integra com todos os pilares de ESG. Então, a gente entende que esse compromisso que a gente tem, ele só vem aumentando a cada ano. Então, agradeço aqui e obrigada pela oportunidade. Até a próxima. Bom, agradecemos aí a Beth, que não pôde estar presente, e também aos colaboradores da FTD, que estão em peso assistindo, né, lá de São Paulo, pela transmissão do YouTube. E agora a gente segue para a frente de missão da saúde, convidando o Dr. Juliano Gasparetto, diretor-geral do Complexo Hospitalar. Obrigado. Bom dia a todos, a todas. Minha autodescrição, gostei do irmão Guto, vou usar bastante, né, aparência jovem, né? Cabelo castanho, sou branco, tenho aproximadamente 1,80 m de altura, barba meio branca, né, tá caminhando aí para meia idade também, né? E então vou falar um pouquinho da saúde, mas antes, como o Maurício colocou muito bem, esse pilar, essa jornada a gente não faz sozinho, né, essa evolução cultural em que a gente está. E ali na saúde a gente tem tido ali os nossos multiplicadores, né, uma área difícil, né, a gente tem muito resíduo hospitalar, tem muito impacto na sociedade. A Luciane, nossa gerente de qualidade, tem feito um excelente trabalho ali à frente, mudando essa cultura, né. Tem também a equipe de experiência do cliente, também o Lennon ali, junto com a equipe da Ana, tem feito uma jornada muito corajosa, né, de melhora do impacto social. Também a gente tem ali a equipe do voluntariado também e a equipe da pastoral ali com a Nilce e com a Kelly, que tem feito há muitos anos também um trabalho fenomenal, né? E também o nosso gerente administrativo, Léo Barchic, que faz a relação governamental com o nosso contrato com o SUS, que é bem complexo, e também tem feito os estudos para a ISO 14000. Né? Então, na nossa questão de destinação de resíduos, que na saúde ele tem um impacto importante. Então, esse time todo aí tem feito essa jornada e mostrar um pouquinho do que esse time vem fazendo. E um gestor, né, ele, para ser eficiente, ele não pode atrapalhar, ele tem que deixar pessoas boas executando as coisas, é o que a gente tem tentado fazer ao longo desse tempo. Então, em relação à nossa estratégia de atendimento ao cliente, também inovação, a gente tem agregado ao longo do tempo algumas tecnologias, né, isso para melhorar acesso também. Eu estava comentando com o irmão Vanderlei e com o irmão Rogério agora há pouco, né, as pesquisas aplicadas que nós fazemos na PUC, o quanto a gente consegue melhorar o acesso aos pacientes do SUS, próteses que custavam em torno de 10 mil, 15 mil reais, hoje a gente consegue fazer dentro de casa a 300, 400 reais e implantar em pacientes. Então, toda essa tecnologia embarcada, ela também transborda para atendimento para o SUS, de certa maneira. Lembrar que o grupo do Quadril ali que atua no Hospital São Marcelino Champagnat, por exemplo, com o Robomaco, hoje ele nasceu no Cajuru, na equipe do trauma do Cajuru, né, e é a equipe ali do Dr. Pedroni, da Escola de Medicina. Então, a gente agrega também tecnologia quando uma cirurgia que o paciente ficava 4, 5 dias internado, ele fica menos de um dia, né, vai embora praticamente, opera à tarde, vai embora no outro dia, o que promove também estratégias aí de garantir mais acesso. E aqui a nossa política de inovação também com esse duplo objetivo. A gente também tem na questão das linhas de cuidado que a gente atende também, né, a gente também, hoje, junto com a Escola de Medicina, a gente incluiu o serviço de cardiologia no nosso portfólio, ali no complexo, tanto no SUS quanto no Hospital São Marcelino. A doutora Lídia, que era antiga decana da Escola de Medicina, hoje diretora de eixo de integração, hoje a gente tem a nova hemodinâmica e o serviço do Hospital Universitário Cajuru, hoje, ele, com impacto social, ele é o segundo maior
prestador de atendimentos cardiovasculares hoje na região de Curitiba, e o Hospital São Marcelino Champagnat, já caminhando aí para brigar com o nosso maior concorrente, que é o Hospital Constantini, que é dedicado só à cardiologia hoje, em volume de atendimentos, a gente aí brigando com eles aí. A gente tem um novo parque tecnológico também instalado, e também pensando na questão ESG, as nossas máquinas hoje elas têm uma eficiência energética, uma parceria ali com a Siemens, para economia de energia também, e todo o chumbamento para não permitir vazamento de radiação. Lembrando que no complexo a gente tem hemodinâmica, a gente tem ressonância magnética, a gente tem possíveis ofensores, e a gente tem trabalhado não só na inovação, mas também já com responsabilidade. A gente também tem utilizado tecnologia também para garantir, como foco de garantir acesso, né? A gente tem um reconhecimento já em relação ao nosso Command Center, em que a gente trabalha com vários graus de inteligência artificial, com tecnologia embarcada ali, que é a equipe do Leonardo Barchic que toca, e que a gente tem uma otimização dos nossos processos, em que a gente tem em tempo real a lotação e a destinação dos recursos para internamento, tanto no Cajuru quanto no Marcelino Champagnat, fazendo com que a gente evite diárias desperdiçadas, e a gente consegue também ocupar de maneira melhor a efetividade, né, da nossa capacidade instalada. A gente trabalha hoje numa operação muito semelhante ao que o Sindacta faz, né, com comando, com controle de voo, e a gente consegue fazer isso ali com uma parceria com o Marcelo, com a equipe da TI, do Silvio, e ali do nosso núcleo interno de regulação, fazendo com que a gente diminua o tempo de espera por leito e fazendo com que o paciente ele consiga, né, ser tratado o mais rápido possível. E para a gente na saúde tem um indicador chamado taxa de reinternação. O que é isso? O paciente ele tem que ter sua condição resolvida de saúde, e nos primeiros 30 dias, que é o período mais crítico, ele não deve reinternar pelo mesmo motivo. Isso é uma questão de qualidade. E quando a gente consegue tratar mais rápido ali na saúde, a gente é muito sensível ao tempo, a gente trabalha muito com urgência e emergência, faz com que a gente melhore esse indicador de taxa de reinternamento em 30 dias, que a gente chegou a bater, excluindo alguns fatores de confusão, ao redor de 1,8%, que é extremamente baixo, né? Lembrando que o Brasil trabalha em alguns lugares aí com taxas aí de 6%, 7%, então a gente consegue ter indicadores bem robustos aí de qualidade e com tecnologia, com investimento, com o objetivo de garantir acesso. A gente também tem um acompanhamento de jornada também do paciente. Isso também é uma das questões que era um dos grandes nossos ofensores, a qualidade percebida, né, em relação a tudo aquilo que a gente faz. Então, a gente tem, e também diminui a interferência humana, então a gente também permite que familiares e pacientes interajam e vejam, acompanhem a sua jornada em tempo real. O nosso objetivo com isso, alinhando as nossas práticas ESG, é utilizar cada vez menos papel. Então, a gente tem uma ambição, né, que vem sendo construída aqui nesse planejamento estratégico aí que o Renato tem nos ajudado a construir no projeto Rueda, que é uma jornada 100% digital, onde a jornada do paciente 100% digital. Com isso a gente aí tem uma ambição, assim como a FTD aí nos orgulha, reciclando totalmente o papel, a gente não quer gerar papel durante a jornada do nosso paciente. Então, a gente quer que transite tudo em maneira digital, em nuvem, e que a gente possa não utilizar. O nosso projeto Paperless lá na saúde, que ele já começou a ser construído pela equipe de experiência do cliente no ano passado, e a gente pretende aí, até o final desse planejamento estratégico, não só melhorar a experiência, mas também eliminar a quantidade de papel que a gente também destina. Lembrando que, além de papel, né, a área hospitalar acaba destinando também muitos resíduos, né, e a gente não precisa sobrecarregar ainda mais com papel. A gente também tem, em relação à jornada do paciente, a gente também tem a jornada do que a gente chama de apartamento premium nas nossas instalações no Hospital São Marcelino. Então, como a gente trabalha ali vocês acabaram vendo nosso relatório de sustentabilidade, a gente tem uma pressão muito forte do SUS. A gente tem mais ou menos aí entre 75% e 80% do atendimento sendo destinado ao SUS por uma pressão na porta do pronto-socorro do Cajuru. Então, quando a gente coloca tecnologia, a gente coloca jornada do cliente no Hospital São Marcelino Champagnat, é ele que acaba pagando a conta do SUS. Então, quando a pressão ela se torna muito elevada, a gente também tem que ter estratégias de sustentabilidade no Hospital São Marcelino para que a gente ajude a gerar recursos. E uma das estratégias também é melhorar a questão de captação de pacientes e também melhorar o ticket no Hospital São Marcelino Champagnat para que a gente consiga
continuar atendendo hemodinâmica, continuar oferecendo próteses para os pacientes feitos aqui dentro de casa, como, por exemplo, impressora 3D, para que a gente consiga implantar no SUS. Então, essas estratégias a gente também tenta pensar, né, no contexto do global ali do complexo nesses investimentos, né? A gente também tem utilizado também, tanto no Hospital São Marcelino quanto no Hospital Universitário Cajuru, um conceito de atendimento por fast track. O que é isso? É um atendimento extremamente rápido, fluido, tentando tirar da área hospitalar aqueles pacientes que não têm a necessidade de estar ali numa área tão complexa. Então, isso, por exemplo, você está com uma dor de garganta, esse atendimento ele compete com um infarto, por exemplo, né? Ou com um trauma, que acaba chegando grave, tanto no Marcelino quanto no Cajuru. O que a gente começa a fazer desde o ano passado? Destinar áreas exclusivas de atendimento para pacientes mais leves, para tirar esses pacientes uma discricionalidade em relação aos pacientes mais graves e os mais leves, fazendo com que eles tenham um fluxo de atendimento e já pensando na arquitetura do hospital preparada para isso. Então, você consegue destinar colaboradores e também recursos para cada tipo de atendimento, fazendo com que a gente evite desperdícios. Quando a gente coloca, né, a gente vai apresentar na reunião de diretoria amanhã, mas para dar um spoiler, a gente fez em parceria esses projetos de eficiência, a gente fez junto aqui com a PUC, com o Greenbelt, né, a gente tem mais de 70 Greenbelts formados lá no Complexo de Saúde, a gente evitou um desperdício de mais de 6 milhões de reais ao longo desde que a gente começou a fazer esses projetos, fazendo com que você melhore a arquitetura hospitalar, você melhore a experiência e evite desperdício de recursos, né? O que para a gente é muito importante. E também na questão da sustentabilidade, a gente também fez investimentos no ano passado, nesse contexto de sustentabilidade para equilibrar a saúde suplementar e SUS. A gente também fez investimentos no check-up para que a gente conseguisse também não só melhorar a captação de pacientes via Hospital São Marcelino Champagnat, mas também que a gente melhorasse a questão de saúde da comunidade que a gente atende hoje ali. Então, a gente tem um conceito hoje, para quem já passou pelo check-up, também de acompanhamento, né, dos nossos pacientes ali via os nossos projetos que a gente chama de saúde integral, né? Faz com que você evite internamentos desnecessários e você tenha um acompanhamento populacional melhor, né? E também essa na parte da sustentabilidade e eficiência e também entrando agora no nosso core, que é a parte, né, do nosso impacto social. Hoje a gente tem o nosso voluntariado com a equipe que eu citei anteriormente, com a Kelly e com a Nilza, que lidera esse projeto. Junto com a equipe, a gente tem aproximadamente 17 mil acompanhamentos solidários. Tem um fator importante, a gente começou, foi um dos primeiros hospitais no Brasil que já em 2017 começou a utilizar nome social para internamento, né? Antes das recomendações da política de humanização do SUS, nós já fazíamos isso. A gente começou também a fazer o prontuário afetivo também, né? A gente, inclusive, tem muitos pacientes em condição social vulnerável, que às vezes vivem em situação de rua. A gente já uniu famílias em Fortaleza, no norte e no nordeste do Brasil, né? A gente já encontrou pacientes que estavam em situação de rua, psiquiátricos aqui, e devolveu para as famílias, né, no outro lado do Brasil. A gente faz hoje em torno de 18 mil acolhidas familiares por ano em UTI, nas UTIs, ou seja, a gente consegue trabalhar num conceito que a gente chama de UTI humanizada, né? Inclusive no SUS a gente consegue fazer isso. A gente tem um projeto com mais de 1.600 anjos solidários, mãos que transformam, o coral. Se vocês entrarem ali no Hospital São Marcelino Champagnat, o irmão Rogério destinou para a gente um piano que é sempre intensamente utilizado para a gente levar música para os nossos pacientes, né? Que foi ano passado, né, irmão? Que acabou sendo colocado também. E a gente participou ali no Congresso de Humanização e Bioética aqui da PUC no ano passado também, com vários fóruns também e vários painéis. A gente também, essas ações todas, a gente teve uma série de reconhecimentos nessa caminhada, né? A gente teve o nosso primeiro prêmio, nosso reconhecimento foi top de categoria social e top ideia. Teve um projeto chamado Som da Vida, né, que a gente utiliza inteligência artificial para fazer um inventário
né, para o paciente que está numa situação de vida complexa, ali durante o internamento, em que a gente faz a história da vida dele e transforma em música para que ele possa ouvir durante o internamento, tudo. A gente foi reconhecido por Top Marketing. A gente também teve prêmio também Mais Saúde no Top View. A gente foi premiado nos 2 hospitais, o Hospital Cajuru, Universitário Cajuru, e também o Hospital São Marcelino Champagnat, no Hospital São Marcelino Champagnat como o melhor hospital privado, líder na área cirúrgica no estado do Paraná, reconhecimento importante, e o Hospital Universitário Cajuru como o melhor hospital na parte de assistência ao SUS. Então, os 2 aí colocados bem posicionados. E também no selo de eficiência, que eu coloquei ali para vocês, a gente foi reconhecido pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, as 2 UTIs, o Hospital São Marcelino e o Hospital Universitário Cajuru, as 2 são tocadas por uma professora aqui da universidade, a professora Viviane, né, da Escola de Medicina, foram as UTIs top performance e UTI mais eficientes do Brasil, ali no complexo, nos 2 hospitais, né, uma integração importante, tanto da parte de residência médica, quanto dos alunos do internato que passam ali nas nossas UTIs. Né? E também a gente recebeu também, né, um prêmio de boas práticas também da Unimed, né, da segurança em alta com selo diamante como o mais alto nível. Lembrando que, pensando como a Carmen coloca, pensando também na sustentabilidade, nós somos também um grande fornecedor da Unimed, talvez o maior parceiro da Unimed Paraná, e a gente foi o mais alto nível de gerenciamento na parte de riscos e eventos adversos com o selo diamante, nosso maior fornecedor, que é a Unimed Paraná. Né? E também em relação ainda sobre reconhecimentos externos, né, a gente teve ali o Marcelo, que é reconhecido também como sendo um case inovador com as inovações ali do Command Center, que eu falei da integração de dados e gestão de desperdícios e melhor alocação de recursos. Né, o Marcelo ali recebendo o prêmio pelo nosso Command Center para a utilização de inteligência artificial na gestão hospitalar. A gente também foi reconhecido com o professor Mark Neumayer, que é professor aqui também da Escola de Medicina, da Urologia. Ele foi reconhecido pela Boston Scientific, que é uma das maiores empresas de equipamentos médicos do mundo. Né? Hoje, o Hospital São Marcelino Champagnat, para cirurgias de próstata, hoje ele tem um dos melhores resultados da América Latina, e o professor Mark é um dos que lidera esse atendimento. Né? Lembrando que os alunos da Escola de Medicina, hoje eles passam em estágio no Hospital São Marcelino Champagnat com essa equipe do professor Mark. E a gente também teve o prêmio de Retrato e Inovação de Governança em Saúde, também no Pilar Governança, a gente tem evoluído bastante. O Hospital Universitário Cajuru, ali com um painel de serviço social, pelo nosso impacto também na comunidade. A gente faz mais ou menos, para vocês terem uma ideia, mais de 300 mil atendimentos no SUS por ano. É maior que muita cidade que você tem no interior aí do Paraná. É uma das maiores cidades do Paraná, chama-se Hospital Universitário Cajuru. Né? Então tem um impacto importante. E com isso, resumindo aí, desculpa, né, só para não se perder no tempo, acho que um dos impactos aí que a gente vem caminhando nessa construção ao longo desses últimos anos, um pouquinho do nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Juliano. Parabéns aí às equipes dos hospitais. A gente vai conhecendo cada vez mais os trabalhos também dos hospitais. Semana passada eu estive com eles, com o comitê de SG, né, que a Lu comanda ali. Muito legal o envolvimento também deles com os projetos. Então, acho que isso tudo se reflete nesses resultados que você trouxe. Bom, agora a gente segue para conhecer um pouco mais dos avanços, né, do nosso querido Centro Marista de Defesa da Infância, o CMDI, com a nossa gerente do CMDI, a Bárbara Pimpão. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Obrigada pelo tempo, pela oportunidade e por esse painel. São tantos avanços, né? E a gente se vê representado e se conecta com tantas iniciativas nas frentes de missão. Aqui também as frentes de missão estão conectadas. Eu sou Bárbara Pimpão, já fui apresentada, uma mulher branca, de cabelos ondulados, cacheados, curto. Estou vestindo uma calça preta, uma bota preta e uma blusa rosa. Muito obrigada por esse tempo. Já nos encontramos aqui, reconectamos pessoas que vieram para esse evento, então também a gente faz perspectivas para o futuro quando a gente está olhando o caminho que fizemos.
O Centro de Defesa, então, é uma missão do grupo, que está desde 2010. Nosso propósito é conectar vidas e instituições para uma cultura de respeito às crianças e adolescentes, e, por isso, nos conectamos com o painel ESG e com as ações da área social, porque estamos juntos numa perspectiva educacional, nas políticas públicas, mas também em sinergia com as frentes, produzindo iniciativas e desenvolvendo ações, sobretudo nas duas temáticas específicas, que é a prevenção às violências e a política pública informada por evidências. São 4 projetos. O ano passado iniciamos um novo. Então, a campanha Defenda-se, muitos de vocês conhecem, né? Desenvolvemos juntas iniciativas. O CADE Paraná, que tem o OCA Municipal também, uma parceria com o Ministério Público, e, mais recentemente, o Ecos de Proteção, que, com a PUC Paraná e com a PUC do Rio Grande do Sul, temos iniciativas de pesquisa, mas também de assessoria às dioceses e produção de conteúdo para a igreja. Essa é uma inovação do ano passado, que faz também com que a gente alargue essa tenda e se articule com outras instituições para essa promoção de uma cultura do cuidado. Alguns destaques, né, do ano passado: um novo vídeo que chama Peça Ajuda, um documento de olho na cena e reflexões de espiritualidade para a gente levar em todos os espaços maristas, sobretudo maio, que é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Nas telonas, chegamos nas telas do Paraná, esse ano também no estado do Ceará, mas a gente está falando do último ano. Então, aqui o impacto de pessoas que se conectam com a nossa missão, com o nosso jeito de olhar, educar e também proteger todas as infâncias. Com a FTD, a gente lança 2 ferramentas online, sobretudo com essa perspectiva. Tem um projeto proprietário da FTD, relacionado a esse tema também, no ISG. Então, a gente desenvolve práticas educativas e um jogo online, Festa do Brincar, que lançamos em Aparecida, em um dos eventos, e que nos conecta também na produção de conhecimento e na oferta da formação de profissionais que estejam mais atentos no atendimento integral de crianças e adolescentes. E com a FTD também recebemos um prêmio, o Prêmio ABEGE, na região sul, que é a comunicação da plataforma Revelação Espontânea. A gente já desenvolvia esse projeto, ele era diretamente para educadores, sobre um tema muito sensível, né, que é a celeridade do rompimento, identificação de violências, mas com a FTD a gente conseguiu ampliar esse alcance, porque agora está disponível online para acesso a todos. E por isso fomos reconhecidos. O novo projeto realizamos o ano passado com o Estúdio Teológico, PUC Paraná e PUC do Rio Grande do Sul. Aqui, oportunidade de identificação, produção de conhecimento, mas também indicações de necessidades e oportunidades de melhoria naquilo que a gente está tratando, que é adultos responsáveis, conscientes e preparados para criar uma cultura do cuidado aonde estão e por onde passam. No Contiba também, aqui na PUC Paraná, fizemos uma formação para todo o município de Curitiba e publicamos um informe temático sobre saúde mental e os direitos de crianças e adolescentes. Um panorama importante que fala de dados nacionais e que se conecta com o Estado do Paraná, fazendo recomendações para as políticas. No ano em que a gente faz a revisão do planejamento do Plano Decenal dos Direitos, agora em 25, esse documento, ano passado, serviu também como importantes questões para que o Conselho Estadual solicitasse dados, encaminhamentos e analisasse políticas. E fomos eleitos no CONANDA, representando a União Marista do Brasil. Estamos atualmente no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Um espaço importante, um espaço de oportunidade e de muitos desafios, né? A sociedade civil e o governo definindo, deliberando sobre a política da infância no país. E começamos isso esse ano, então depois, no próximo painel, a gente traz novidades. Mas aqui é para celebrar o reconhecimento marista também em instâncias como essa. Os números. Formações, 7.000 pessoas impactadas pelos temas que trabalhamos, impactos na imprensa,
redes sociais do Grupo Marista, pessoas impactadas também, porque a comunicação também importa. O acesso à informação para que as pessoas se conectem nesse processo é relevante. E espaços de articulação e representação, que são reuniões periódicas, mensais, de análise da política e de contribuição técnica. Para esse ano, a gente tem um OKR com a FTD. Temos trabalho para todo o próximo planejamento estratégico, mas responde ao projeto proprietário deles, de ESG. Temos com o Farol a produção de um curso sobre revelação espontânea para toda a igreja e sociedade. E temos também a mobilização que acabamos de fazer agora em maio. No Ecos de Proteção, então, depois de toda essa trajetória, recebemos uma oportunidade de continuar o projeto numa nova edição mais abrangente, agora com a Diocese de São José dos Pinhais. Então, PUC Paraná, PUC do Rio Grande do Sul, Pórticos e Diocese de São José dos Pinhais caminham conosco nessa jornada. Estamos aí desenvolvendo iniciativas durante todo o ano. E no CADE Paraná, a área corporativa nos ajuda, né, a estar sempre atentos, alinhados com as políticas, e a TI está nos ajudando a entender esses dados de direitos da infância de todos os municípios brasileiros que a gente conseguiu organizar. E também um informe sobre direitos da criança e erradicação do trabalho infantil, que vocês terão notícias em breve. Também com uma análise nacional e local. O painel OCA. Então, aqui, para que as instituições sejam mais eficazes, elas também precisam ter acesso à informação e dados, né, como diz o ODS. Um painel com o Ministério Público, está lá no Conselho Nacional, citado nas publicações, uma referência importante. E espaços de representação, então, de como a gente está articulado, levando posicionamento institucional e trazendo para a instituição também temas sensíveis e importantes e que contribuem para o desenvolvimento da organização. É isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Estamos juntos nesse caminho e conectando vidas e instituições. Até. Muito obrigada, Bárbara. Eu sou fã de todos os projetos, as frentes, mas a Bárbara sabe o carinho que eu tenho, tanto por ela quanto pela equipe. Então, muito obrigada. Então, para a gente fechar essa rodada do painel das frentes, a gente vai saber um pouquinho como que foi o ano de 2024 do Marista Brasil. A educação básica ela não faz mais parte do Grupo Marista, mas a gente segue irmanados na missão Marista. Então, convido aqui o coordenador de projetos sociais e captação de recursos do Marista Brasil, Rafael Cardial. Bom dia, pessoal. Todos me ouvem bem? Perfeito. Seguindo a linha da audiodescrição, então, eu sou um homem adulto, careca, não tenho cabelo como meus colegas, barbudo, uso óculos, estou com uma camisa cinza, bege, e uma calça preta com sapato preto. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje para contar um pouquinho sobre as ações que nós temos desenvolvido ao longo desses últimos anos, após a criação no Marista Brasil, com destaque especial para as ações realizadas agora no ano de 2024. Mas antes de contar em detalhes esses projetos que são destaques e que estão alinhados com as iniciativas de ESG, eu quero contar para vocês, vamos ver se eu vou apertar certo aqui, perfeito, o que é o Marista Brasil, a partir dessa fala que a Luísa nos trouxe, que não está mais propriamente dentro do grupo, mas ainda somos maristas no Brasil, né? Todos irmanados e atuando em conjuntos e somando esses esforços. O Marista Brasil ele é uma rede de educação básica. É uma das maiores redes de educação básica confessionais do país. E nós temos alguns diferenciais nessa nossa proposta de ofertar o acesso à educação básica. Penso que um dos grandes diferenciais que a gente pode citar é que a gente atua com um intuito muito claro de inspirar projetos de vida. E inspirar projetos de vida que tenham esse senso, que tenham essa intencionalidade de promover transformações no mundo. Então, esse é um sonho que o Marista tem, que o Marista Brasil tem, e que é expresso na atuação dos nossos educadores,
dos profissionais que estão à frente das nossas unidades de educação básica. E esse trabalho ele é desenvolvido hoje no país a partir de 96 unidades de educação básica. Então, de fato, é uma capilaridade bastante grande, são mais de 60 municípios que contam com unidades de educação básica maristas, presentes em 20 estados, em todas as regiões do país. Então, isso é um fato que nos orgulha bastante enquanto maristas e faz com que a gente acabe impactando mais de 100 mil projetos de vida. Então, de fato, é uma responsabilidade bastante grande e que a gente leva isso de forma compartilhada. E foi muito bacana ver antes os meus colegas aqui falando sobre as diferentes frentes de atuação do Grupo Marista e como é bacana ver as conexões que já existem e que ainda permanecem entre unidades de educação básica espalhadas pelo Brasil e muitas das ações que vocês já comentaram um pouco mais adiante. Daqui a pouco eu trago um pouquinho mais essas pontes. Essas nossas unidades de educação básica, elas se dividem em 2 perfis de atuação. Temos as unidades que trabalham com educação paga, então são escolas particulares, escolas privadas pagas, conhecidas por muitos de vocês como colégios maristas. Algumas cidades também têm uma outra bandeira, que é a Escola Champagnat, que somam hoje 63 unidades no Brasil. E essas 63 unidades, elas atendem mais de 84 mil alunos. E é muito comum que nessas andanças, agora enquanto coordenador de projetos sociais e captação de recursos, quando a gente vai conversar com alguma empresa, com algum possível investidor, eles comentem, eu conheço, meu pai foi aluno marista, meu tio foi aluno marista, meu avô, meu filho estuda no marista, né? E aqui, trazendo uma conexão, né, tem algumas pessoas que inspiram e buscam essas transformações, como, por exemplo, algumas pessoas de relevância hoje, como o Gabriel Leone, o ator que interpretou o seriado do Senna, lá na plataforma de streaming, um ex-aluno marista também, que participou de grupos de teatro dentro do Colégio Marista que temos lá no Rio de Janeiro. Então, são histórias como essas que a gente busca inspirar, que a gente busca gerar como transformação na sociedade. E temos também uma outra linha menos conhecida, em geral, pela sociedade, que é o trabalho das unidades maristas privadas, que são gratuitas. Então, atualmente, os maristas mantêm 33 escolas, que nós chamamos de escolas e colégios sociais maristas, que estão presentes hoje em 10 estados. Até pouco tempo atrás, a marca que alguns conheciam era de Marista Escolas Sociais. E agora nós unificamos essa marca, pensando em toda a diversidade do Marista Brasil, com o termo Escolas e Colégios Sociais Maristas, que passou a ser a nova marca englobada por nossas unidades gratuitas. Hoje, somam 33 escolas presentes em 10 estados. E atendemos hoje, nesses nossos espaços, mais de 14 mil estudantes. E aqui vale a gente contextualizar qual que é o perfil do público que nós atendemos nas nossas unidades gratuitas. Então, atualmente, a totalidade das famílias que estudam nessas unidades são famílias de baixa renda. E mais da metade desse público é composto por famílias que estão abaixo da linha da pobreza. Nesse cenário, nós temos famílias com uma renda per capita de aproximadamente R$ 400. E a gente ainda tem cerca de 17% do público atendido nas escolas e colégios sociais maristas, que é composto por famílias abaixo da linha da extrema pobreza. E nesse cenário, a gente fala de rendas per capita entre ali R$ 80, 100, 120 reais. Então, de fato, são cenários muito desafiadores. E essas unidades, quando são instaladas em territórios, em áreas periféricas, elas têm como um desafio grande ser um espaço de oferta de oportunidades de desenvolvimento para esses públicos, que é uma missão, é uma responsabilidade bastante grande, né? É um trabalho muito importante que a gente precisa desenvolver nesses espaços. E, por esse motivo, essas escolas gratuitas acabam atuando também como espaços de desenvolvimento comunitário, porque a gente passa a ofertar acesso à arte, acesso à cultura, acesso à leitura nesses nossos espaços, nos tornando como referência não só para os nossos alunos, mas para a comunidade do entorno também. E agora, para que a gente comece a falar um pouquinho sobre esses projetos de destaque conectados ao ESG, e buscando a esteira do que nós já temos com o trabalho das escolas sociais, a gente vai contar para vocês um pouquinho sobre o lançamento e a inauguração, né, de uma das nossas mais recentes unidades gratuitas, que foi instalada aqui em Curitiba, na Vila Torres, que fica do ladinho aqui da PUC do Paraná, que é o Marista Escola Social Esperança, inaugurada no começo do ano passado. O Marista Escola Social Esperança, hoje, atende educação infantil, e o nosso sonho, a nossa programação é para que, aos poucos, ano a ano, essa unidade amplie o seu atendimento
para o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, sonhando em alcançar o ensino médio. Mas aqui a gente tem também um outro adendo ao trabalho do Marista Escola Social Esperança, que é o desafio de implementar políticas inovadoras, práticas inovadoras pedagógicas na perspectiva da educação básica, para que ela possa servir também como um modelo educacional para as demais unidades da rede do Marista Brasil. E aqui, aos que estiverem acompanhando online e quem estiver presente também, se quiser salvar esse QR Code, é possível acompanhar o link do vídeo que conta um pouquinho, que retrata um pouquinho como foi esse evento de lançamento dessa unidade, que conta, além de depoimentos de autoridades, de educadores presentes ali no espaço, mas tem um detalhe assim marcante para mim, que foi a presença da mestre de cerimônias. Que a mestre de cerimônias foi uma pessoa muito especial, a Kimberly, que é ex-aluna marista, estudou no Marista Escola Social Eunice Benato, que foi a escola que deu origem ao Esperança, e acho que quando a gente fala sobre inspirar projetos de vida que busquem transformações no mundo, a Kimberly é um exemplo muito claro, porque ao sair da Escola Social Marista, ela empreendeu com o marido uma lanchonete aqui na Vila Torres, porque muitos dos moradores tinham o problema de não conseguir a entrega de alimentos nas suas próprias casas, porque os motoboys não chegavam até determinadas vielas da comunidade. E eles criaram uma hamburgueria que, sim, fazia questão de fazer a entrega na porta das pessoas dentro da comunidade. Então, olha que bacana, uma egressa da escola social buscando transformações pontuais e concretas dentro da sua própria comunidade. Mas a Kimberly não para por aí, ela não é só empresária, ela é modelo também, e esse ano ela está na China, modelando, trabalhando por lá, vai ficar esse ano, depois retorna aqui para o Brasil com mais novidades para a gente. Então, são histórias como essa que a gente busca promover, transformar a partir da atuação das escolas e dos colégios sociais. Outro exemplo de projeto desenvolvido também no âmbito das escolas sociais e que a gente destaca nessa linha do ESG é o projeto Hortas Solidárias. Esse projeto, que está com informações em destaque na tela, é um projeto que foi desenvolvido no estado de São Paulo. Então, ele abrangeu as nossas 5 unidades gratuitas ali no estado, buscando as cidades de Ribeirão Preto, São Paulo e Santos. E foi um projeto que contou também com o financiamento da Archer Daniels Midland, a ADM, que é uma empresa multinacional norte-americana que trabalha na área de alimentos, para que a gente pudesse ou qualificar as hortas já existentes nessas unidades, ou passar a instalar hortas em unidades ainda não existentes. E esse trabalho foi super positivo, impactou mais de 1.700 alunos da comunidade, abriu portas para que a gente pudesse trabalhar a temática de ecologia, temática de meio ambiente, e promover o conceito da segurança alimentar. Perdão, gente, falei um pouco fora do microfone aqui, né? Promover o conceito da segurança alimentar também para os nossos alunos e para as famílias desses alunos. Mas o projeto Hortas Escolares, ele vai além do estado de São Paulo e vai além dessa iniciativa com o nosso investidor, porque nós temos inúmeras escolas sociais pelo Brasil que também desenvolvem as suas próprias hortas escolares. E aqui é impossível não dar um destaque especial para o Marista Escola Social Ecológica, que é a nossa unidade localizada aqui em Almirante Tamandaré, não é à toa que leva esse nome, e eles possuem hoje, nessa unidade, uma horta escolar com mais de 2.000 metros quadrados, e que oferta alimentação de qualidade tanto para os alunos, quanto para as famílias dos alunos que estudam nesse espaço. Aqui vocês podem conferir nesse QR Code, quem nos acompanha online também, um vídeo do Seminário Marista para as Infâncias, que integrou esse projeto e, além de formações ligadas à área ambiental, também fez formações ligadas à proteção da criança e do adolescente. Dando sequência, gente, aos projetos, um destaque também que a gente não pode deixar passar foram as campanhas humanitárias em atendimento aos desastres que aconteceram no Rio Grande do Sul por conta das enchentes. E esse é um projeto que transcende o Marista Brasil e que teve uma atuação muito intensa e forte da província Marista Sul Amazônia, um apoio muito grande também da PUC do Rio Grande do Sul, e que envolveu atores maristas do Brasil inteiro. E aqui sim houve um irmanamento dos maristas no Brasil, de fato, para que a gente pudesse atuar pela minimização dos impactos gerados por essas enchentes. Então, essa atuação lá no Rio Grande do Sul promoveu o engajamento de mais de 2.000 voluntários que articularam a organização de 10 abrigos, grande parte deles dentro dos colégios maristas, nos nossos ginásios, nos nossos espaços esportivos, que por alguns meses acolheu famílias que estavam desabrigadas.
E, além dessa atuação acolhendo famílias por um bom tempo, nós atuamos também com centros de coleta em diferentes estados do Brasil e com centros de distribuição ali no Rio Grande do Sul, o que levou que a gente ofertasse mais de 50 mil refeições dentro desses espaços para essas famílias. Mas também a atuação dos maristas nesse contexto foi além da atuação prática desses voluntários, desses colaboradores maristas lá do Rio Grande do Sul, que se dedicaram diretamente nessa campanha. Nós tivemos a produção de muitos conteúdos a partir das equipes de comunicação no Marista Brasil, que ofertaram suporte para a atuação desses voluntários, para que eles pudessem estar preparados para o atendimento dessas famílias, dessas pessoas, dentre outros materiais, como destacado também nesse QR Code. Convido quem está acompanhando online para já deixar salvo esse link, quem estiver aqui acompanhando conosco e que não conhece esse documentário, já salvo o link também com vocês, que é o documentário Cartas para o Futuro, que são 4 vídeos que contam um pouquinho das histórias de famílias que foram diretamente impactadas por essa tragédia, de voluntários que atuaram nesses espaços e quais são os sonhos, qual é a esperança para um futuro melhor que essas pessoas agora estão trabalhando para conquistar. E olhando para a perspectiva de governança, o Marista Brasil também tem um desafio grande, porque ao estar presente em tantos estados do Brasil, com essa diversidade de público tão alta, a gente também precisa trabalhar com ações, com aspectos que venham a desenvolver esses colaboradores, que venham a atuar no suporte a esses colaboradores. E dentre essas iniciativas, a gente destaca o Movimento Coração, que ele vai trabalhar em 6 eixos, né? Ele vai trabalhar na perspectiva física, emocional, ocupacional do colaborador, mas sem esquecer também da dimensão espiritual, sem esquecer da perspectiva do desenvolvimento humano e também da perspectiva financeira, que é algo nevrálgico, né, para todos nós. E esse Movimento Coração, ele tem várias iniciativas. Então, a gente tem o Psicologia Viva, que vai atuar no suporte psicológico para esses colaboradores com atendimentos 24 horas de forma online. A gente também tem o programa Entrelaços, que é um dos maiores destaques do Movimento Coração, voltado para gestantes e para adotantes. E aqui, falando de um depoimento de 2 colegas diretas de trabalho, que atuam na coordenação da qual sou responsável hoje, a Sheila e a Bárbara, que foram mães recentes, agora em 2024, e puderam ser diretamente impactadas e beneficiadas pelo programa Entrelaços, como diversas outras mães por todo esse Brasil marista, né? Além do Movimento Coração, olhando pelo viés da governança, nós tivemos o lançamento do Guia de Governança Corporativa do Marista Brasil, que ele vai trabalhar em 3 conceitos principais. Então, a gente vai olhar para a perspectiva de excelência, de ética e de transparência. E, a partir desses 3 elementos, a gente vai conectar esse documento com os princípios e orientações do Instituto Marista, para que a gente determine quais as diretrizes, quais as normativas para a atuação dos profissionais e de prestadores de serviço no contexto do Marista Brasil. E esse documento também acabou gerando o canal de ética do Marista, que consta no nosso site, maristabrasil.org, e ele traz uma política também bastante importante, que é a política de proteção integral para a criança e adolescente. Essa política é um documento bastante amplo e que vai traçar de que forma os nossos profissionais da área da educação precisam atuar nos nossos espaços educativos para que a gente garanta a proteção das crianças e dos adolescentes, de acordo com o que é preconizado no ECA e nas demais legislações. Aqui trazemos 2 destaques também ligados à governança. O primeiro deles, a modernização do nosso parque de climatização. Essa linha de modernização desses parques, ela tem 2 ações que caminham em conjunto. A primeira delas, a ampliação do uso de energias renováveis, então aqui com foco principal em energia eólica, e também com a ampliação da nossa entrada dentro do mercado livre de energia. E, em paralelo, a busca pela qualificação dos nossos fornecedores. Então, no nosso site, a gente também tem o portal de cadastramento de fornecedores, no qual a gente, ao fazer esse cadastro, traz diversos elementos para identificar se eles são aderentes às boas práticas de ESG. E isso garante com que a gente só contrate prestadores de serviço que tenham essas conexões. E caminhando para o final, gente, destaco os 2 últimos projetos ligados à perspectiva ambiental, que é o projeto, o primeiro deles, o Observatório do Clima. Foi uma iniciativa criada no ano passado, junto à nossa diretoria educacional, e que tem, acho que como esteira principal, a preparação para a COP30. Então, eles passaram a subsidiar as nossas unidades educacionais com diversas temáticas voltadas à ecologia integral, como o Rafael Finati trouxe no início, conectado à Laudato Si,
e que vai preparar todos esses nossos educadores e educandos para uma culminância em Belém do Pará, nesse ano, em um evento que vai reunir 300 educadores e educandos para que eles possam trazer essas contribuições e essas construções coletivas geradas nessas várias unidades do Marista Brasil. E, por fim, a participação em fóruns e em comissões. E aqui a gente destaca dois perfis de participação. A partir das unidades das escolas e colégios sociais maristas, temos muitos representantes em conselhos de direitos da criança e do adolescente. Então, esse é um ponto importantíssimo para que a gente tenha presença nesses espaços deliberativos para a política pública da criança e do adolescente. E também temos representações dentro da Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o CNODES, no qual a gente participa com a Raimunda Caldas, que é do nosso time da diretoria socioeducacional, e também com o irmão Aderlan. E a participação dentro do CNODES, lá nas subcomissões de governança, na subcomissão do ODS 18 pela igualdade étnico-racial, isso nos levou a participar do 3º Congresso Internacional sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que é o documento principal hoje no Brasil que gere a relação entre recursos do poder público e as OSCs. Então, gente, esse é um pequeno apanhado de inúmeras iniciativas que a gente ainda poderia destacar. Acabou que não deu tempo assim, de fazer todas as tratativas que a gente tem, por exemplo, com o Centro Marista de Defesa das Infâncias, que municia e oferta inúmeros materiais que são utilizados por nossas escolas, os materiais FTD, que são utilizados dentro das nossas escolas de educação básica, inclusive nas unidades gratuitas de educação, dentre várias outras pontes, né? Então, agradeço aqui toda essa oportunidade de apresentar o trabalho do Marista Brasil. Obrigado, gente. Obrigada, Rafael. Pessoal, a gente está acompanhando o chat ali, a gente está com mais ou menos 270 pessoas acompanhando. Pessoal do Acre, de Maceió, marcando presença ali da FTD, falando que estão assistindo, então está muito bacana. Ufa, Rafael, jornada, né? Muita coisa, muitos projetos, e como o Rafael falou, ainda teria muitas outras coisas, mas se fosse o caso, a gente ficaria um dia inteiro aqui falando. Então, mas é bacana ver como cada projeto está sendo construído, cada frente de missão tem construído de uma forma colaborativa e com muita coragem, com muita ousadia, que é uma palavra que a gente vem falando bastante aqui, né, Rafa? Isso, são histórias e resultados muito inspiradores, né, Luísa? E, inclusive, a gente teve no chat a Karen Franco, aqui da PUC, nos provocando a compartilhar ainda mais. Assim, né? Então, a gente está já bastante alinhado com as comunicações internas, né? A Anne estava aí, a Tami, lá da FTD também. A gente pretende divulgar cada vez mais essas nossas ações, mas ela nos provocou, a Karen, a divulgar também aquilo que está acontecendo nos projetos ESG. Então, a gente tem, como a Carmen explicou, né, o nosso fórum ESG, que acompanha esses projetos, mas a gente assume essa responsabilidade de também divulgar mais assim, o que está acontecendo nos projetos, porque é o tempo real, vida real ali, e muita coisa legal já tá acontecendo. Sim. Aproveitar esse momento também para agradecer novamente as pessoas colaboradoras que, direto ou indiretamente, participam dos projetos, aqueles que estão nos GTs ou mesmo os que não estão, as lideranças também que incentivam, que mobilizam suas equipes para que participem dos projetos, as nossas consultorias, né, tá o pessoal da CID aqui, então, que nos ajuda a aprender a cada dia mais sobre ESG e nos instiga a fazer cada dia mais. Então, nosso muito obrigada. E por falar em construção coletiva, né? Isso aí, a gente tem um convite, uma provocação aí para vocês. A gente quer seguir construindo essa nossa estratégia ESG junto com todos e todas vocês. Não só colaboradores, também nossos parceiros, fornecedores, pessoas de outras províncias, eventualmente, que estão aqui também. Então, a gente tem essa pergunta nesse QR Code. Como podemos ampliar nosso cuidado com as pessoas e com a casa comum nos próximos anos? A Karen já até contribuiu ali no chat do YouTube, mas a gente convida todos vocês a refletirem junto com a gente e pensar, né, como é que a gente pode fazer diferente, pode fazer de uma forma melhor, enfim, sugiram, né, participem. Essa responsabilidade é de todos nós. E acompanhe nas redes sociais também, depois que a gente vai repercutir essas respostas, né, vai fazer lá uma nuvem de palavras, a gente vai repercutir também nas nossas redes sociais.
Bom, Tudo bem, convite aceito, provocação, beleza? Beleza, podemos... Aí eu saio da frente para vocês. Boa. A gente devia ter posto o QR Code em você, Rafa. Aqui, assim, Na ó. testa, assim, né? Podia ter... Vamos lá. Bom, pessoal, uma parte aqui, já partindo para o final, né, para o encerramento do nosso evento. A gente preparou para vocês algo especial. A gente queria que vocês fossem embora desse evento com algo muito simbólico, né? E que também tivesse conexão com tudo que foi dito aqui. Então, vocês vão levar muito mais que brindes. Eu estou falando que são muito mais que brindes do que vocês vão levar, porque são a materialização de vários projetos que foram apresentados aqui hoje. Então, vocês vão levar da FTD, fruto do projeto de compostagem deles, adubos orgânicos que são feitos, produzidos por eles. Aqui alguns dados, não vou ser repetitiva também, mas é de um projeto de compostagem da FTD. Então, vocês vão levar esse pacotinho de adubo orgânico da FTD. Da saúde, né, do projeto Mãos que Transformam, vai ser um mimo bem especial feito pelas mãos ali que trabalham nesse projeto. A ideia é que eles reutilizam, né, materiais que seriam descartados para criar peças de artesanato, e são essas peças que a gente vai disponibilizar também para vocês. Sim. E da PUC Paraná, vocês vão receber docinhos feitos por mulheres que foram formadas, capacitadas na Casa de Francisco e Clara. Então, é um projeto muito legal que visa a formação cidadã e profissional na Vila Torres. Então, essas mulheres foram capacitadas para o empreendedorismo, então, foi feito por elas. E também reforça, né, a integração da PUC com a Vila Torres. Então, vão ser esses brindes, muito mais que brindes, que vocês vão levar. Legal, né? Lu, obrigado. Você conseguiu dar visibilidade a todas essas iniciativas. Uma iniciativa bacana aí também de a gente poder repercutir aqui, né, e apresentar para vocês de forma concreta tudo isso que a gente está fazendo. Vale reforçar, né? Já falamos isso várias vezes, mas entrem no relatório, né? Entrem no nosso site, baixem o relatório, e aí vocês vão poder ver essas e outras iniciativas também. Tá? Isso aí. Para encerrar o nosso evento agora, a gente convida o nosso presidente, irmão Vanderlei, para uma mensagem final. Obrigado. Bom dia a todos. Uma alegria ter participado desse evento e estar aqui com vocês. Chegamos ao final deste evento com o coração cheio de gratidão e de um imenso senso de propósito. Estamos aqui reunidos para refletir e celebrar as conquistas que, ao longo dos últimos anos, têm feito toda a diferença na nossa jornada pelo fortalecimento de um futuro mais sustentável. O Grupo Marista tem se transformado de maneira significativa e é com muito orgulho que podemos olhar para os pilares do nosso compromisso com o ESG, ambiental, social e de governança, e perceber o quanto evoluímos e impactamos as nossas comunidades e o meio ambiente. Em 2024, demos passos sólidos para tornar o ESG uma parte intrínseca e essencial da nossa operação, muito além de uma estratégia corporativa. Isso foi possível graças à força de cada um de vocês, que com engajamento, dedicação e olhar estratégico, fizeram com que os temas de sustentabilidade se conectassem diretamente às nossas frentes de missão. A PUC, PR, a FTD, Educação, os hospitais Universitário Cajuru e São Marcelino Champagnat, o Centro Marista de Defesa da Infância e também podemos mencionar o Marista Brasil, agora numa gestão compartilhada com outras 2 províncias maristas do Brasil. Essas frentes são o reflexo mais puro do nosso compromisso com a transformação social e a equidade, promovendo a inclusão, o cuidado e o respeito aos direitos humanos. Reforçamos nosso pilar ambiental com iniciativas práticas e concretas
que cuida não só do presente, mas, sobretudo, do futuro. O cuidado com a casa comum, como bem nos convoca o Papa Francisco, se traduz não apenas em ações de mitigação, mas também em ações transformadoras que envolvem toda a comunidade marista. Em cada uma das nossas frentes de atuação, vimos o impacto de uma gestão que integra o ESG, não apenas na teoria, mas na prática. Criamos um ambiente propício à inovação, à colaboração e ao fortalecimento de nossas lideranças, alinhando-nos sempre aos valores maristas de simplicidade, de solidariedade e de sustentabilidade. É importante reconhecer que o nosso trabalho não se limita às paredes das nossas instituições. A conexão com a Província Marista Brasil Centro-Sul e o Instituto Marista em nível global ampliam ainda mais a nossa responsabilidade, permitindo que compartilhemos boas práticas e intensifiquemos a troca de experiências, sempre com o foco no que nos une, a nossa missão. Muito significativos termos hoje aqui a presença da PUC Rio Grande do Sul. A missão de transformar vidas, de educar e de cuidar com ética, com humanidade e com generosidade. Quero aproveitar este momento para agradecer a todos vocês, colaboradores, líderes, parceiros e principalmente a nossa equipe que tem se dedicado ao fortalecimento da sustentabilidade nas diversas frentes de atuação do nosso grupo. Cada passo dado, por menor que pareça, é uma contribuição decisiva para a construção de um futuro mais justo e mais equilibrado. Os desafios são grandes e sabemos que ainda há muito a ser feito, mas estamos no caminho certo. Continuaremos juntos com a convicção de que, ao integrar os pilares de ESG em cada decisão e em cada ação, estamos não apenas cumprindo nossa missão, mas também deixando um legado sólido e duradouro para as futuras gerações. A todos vocês, minha mais profunda gratidão, que possamos juntos seguir em frente com a mesma força, a mesma união e o mesmo compromisso, sempre focados na construção de um mundo mais justo, mais inclusivo e, acima de tudo, mais sustentável. Muito obrigado e até o próximo encontro. Eu gostaria de deixar... A Luísa chegou on time, né, Luísa? Em cima da hora, deu tempo. Um presente também, que é o nosso livro, feito por lideranças do grupo, de todas as frentes de missão. Podemos dizer que reflexo do nosso programa de liderança servidora e profética, né, que começou com as lideranças e está descendo pela instituição. No evento do Banking Day, semana passada na FTD, depois das instituições bancárias tomarem conhecimento dos nossos resultados, alguém perguntou como que é possível, mesmo que o cenário externo não seja tão favorável, termos tão bons resultados nos últimos anos. E lá a gente dizia, entre outras coisas, talvez isso seja fruto, lógico, primeiramente, de contarmos sim com a sorte, porque a gente não tem interferência nos cenários externos, né? A boa sorte também faz parte. Mas a outra parte é da excelência interna para aproveitar essas oportunidades. E a gente aproveita essas oportunidades unificando 3 áreas ou dinâmicas, ou instâncias de uma liderança. A gente falava da animação, da governança e da gestão. Quando a gente integra isso num olhar amplo, o impactado, as nossas ações chegam até os destinatários da missão. Uma governança desde um CAD que tem o ESG como
horizonte de trabalho que acompanha, um CAD que empodera, um CAD que realmente administra e governa. Mas também uma gestão, né, empoderada, responsabilizada, que olha para fora e que internamente consegue dar respostas. E uma animação que nos lembra que se nós perdermos o espírito, nós seremos apenas uma máquina administrativa e não uma instituição confessional focada no humanismo e na espiritualidade. Então eu vou deixar com a Carmen, e a Carmen são 3 exemplares, aí quem realmente tiver desejo de ler, aproveitar, os livros são apenas 3, e a gente tem também depois o QR Code que a gente pode partilhar, né? E desejo que faça uma boa leitura e bom proveito. Muito obrigado. Irmão, muito obrigado. Com as tuas palavras, a gente caminha então para o encerramento do nosso evento. A gente agradece muito a você, a todas as pessoas que participaram desse processo do relatório de sustentabilidade, que continuam participando, né? E que a gente possa seguir juntos nessa caminhada. Que São Marcelino Champagnat possa nos abençoar também nessa caminhada. Pessoal, um último recado, e não menos importante, a gente quis fazer esse evento de uma forma muito coerente, né, com o tema. Então, todo esse material que vocês viram ali fora de cenografia, então, aquele backdrop, o roll-up que tem lá embaixo, indicando esses materiais de lona, eles vão ser doados para uma instituição chamada Ecoação, que é da Vila Torres também, que faz outros materiais, ecobags, bolsas, com esse material de lona, que é um material muito durável, né, resistente, não é para um único uso, então vai ser doado para eles também, a gente vai destinar todo o material para essa instituição Ecoação. E é isso, gente, muito obrigada. Acho que o café está servido, então fiquem à vontade também na saída.